Curso de atualização e transporte de cargas indivisíveis. Chegamos à nossa penúltima aula. Estamos no módulo de movimentação de cargas, aula 36. Nessa aula falaremos sobre o transporte de veículos, cegonhas e cargas paletizadas. Vamos lá. A legislação que regulamenta o transporte de veículos e cargas paletizadas é a Resolução CONTRAN número 735, de 5 de junho de 2018, que estabelece os requisitos de segurança necessários à circulação de combinações para transporte de veículos, o CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP. Estudaremos essa resolução para entendermos melhor o assunto. Vamos lá então. Resolução CONTRAN número 735, de 5 de junho de 2018. Artigo 1º. As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução CONTRAN número 210, de 13 de novembro de 2006, e suas sucedâneas, só poderão circular nas vias portando AET, em conformidade com esta resolução. Nós já falamos o que é sucedâneas, né, pessoal? São as resoluções que vierem depois, revogando as anteriores, tá? Tudo bem? Seguindo. Observação. Aí, ó. Resolução 210 de 2006 foi revogada pela Resolução 882 de 2021. Então, ele já deixou claro aqui, ó, né? E sua sucedânea. Então, o que está valendo? Já é 882. Tá? E novamente eu falo, não posso pegar eu, professor, ir lá e tirar e reescrever aqui o artigo 1º, porque o artigo 1º faz parte de uma resolução 635 que não foi modificada ainda, ela está com essa escrita, ela está válida. A única coisa que mudou foi a citação dela de uma outra resolução, tudo bem? Seguindo, parágrafo 1º. Combinações de transporte de veículos CTV. O veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especialmente e exclusivamente para o transporte de veículos e chassis. Parágrafo 2º. Combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas CTVP. A combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas unitizadas sobre pallets ou racks. Parágrafo 3º. Ficam dispensadas da emissão de AET as CTV e as CTVP com até 4 metros e 70 centímetros de altura e que atendam os limites de largura e comprimento previstos no artigo 3º dessa resolução. Parágrafo 4º. Por deliberação e a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, poderão ser dispensadas de AET as CTV e as CTVP com altura entre 4,71 m e 4,95 m, previsto no artigo 3º dessa resolução. Parágrafo 5º. O caminhão-trator adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine, na forma prevista no anexo 1 desta resolução, deve-se submeter-se à inspeção de segurança veicular para a obtenção do novo CRV e CRLV. Parágrafo 6º. Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator. Artigo 2º. As empresas, depois nós vamos trazer as imagens, tá, pessoal? Desses veículos aí que ele fala, né? A imagem conforme o artigo, conforme o anexo, né? Depois a gente traz para vocês as imagens. Artigo 2º. As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer a AET perante a autoridade competente, juntando a seguinte documentação. Inciso 1. Requerimento em 3 vias indicando o nome e endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário. Número 2. Cópia do CRLV.
Número 3, memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com carga considerando a ação do vento, firmada por engenheiro que se responsabilizará pelas condições de estabilidade e segurança operacional do veículo. Número 4, planta dimensional da combinação na escala 1/50, com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis, indicando a. Dimensões, b. Distância entre eixos e comprimento dos balanços dianteiro e traseiro. Inciso 5. Distribuição de peso por eixo. Inciso 6. Apresentação do laudo técnico conforme o parágrafo 2º do artigo 6º desta resolução. Parágrafo 1º. Somente será admitido o acoplamento de reboque e semi-reboque, especialmente construídos para a utilização nesses tipos de CTV e CTVP, quando devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com códigos específicos na tabela de marca modelo do Renavan, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 3º. Para a circulação e a concessão da AET, deverão ser observados os seguintes limites. Inciso 1. Poderá ser admitida, a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários, a altura máxima do conjunto carregado de 4,95 metros. Inciso 2. Largura, 2,60 metros ou até 3 metros, quando se tratar de CTV e CTVP destinado ao transporte de ônibus, chassis de ônibus e de caminhões. Inciso 3. Comprimento, medida do para-choque dianteiro à extremidade posterior, plano inferior e superior da carroceria do veículo. Letra A, veículo simples, 14 metros. Letra B, veículo articulado até 23 metros, desde que a distância entre os eixos extremos não ultrapasse 18 metros. Letra C, veículo articulado até 23 metros. Inciso 4. Os limites legais de PBT combinado e peso por eixo previstos na Resolução CONTRAN número 210 de 13 de 11 de 2006 e suas sucedâneas. Inciso 5. A compatibilidade do limite da capacidade máxima de tração do caminhão-trator determinada pelo seu fabricante com o PBT combinado nos termos do anexo 2 desta resolução. Inciso 6. As combinações deverão estar equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com o caminhão-trator atendendo ao disposto na resolução CONTRAN número 210 de 3 de novembro de 2006 e suas sucedâneas. Já falamos que a resolução CONTRAN 210 já foi revogada pela 882 de 2021. Então, a citação nela aqui e a citação nela aqui já é alterada pela 882. É onde você vai buscar essas informações, tudo bem? Seguindo. Inciso 7. Os acoplamentos dos veículos rebocados deverão ser do tipo automático, conforme NBR 11.410, 11.411. E estar reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. Inciso 8. Os acoplamentos dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto da ABNT NBR NM ISO 337 de 2001 e suas atualizações. Inciso 9. Contar com sinalização especial na traseira do conjunto veicular, conforme figura ilustrativa A, para combinações com comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros. Depois nós trazemos essa figura. Anexo 3. Sinalização especial de advertência traseira. Comprimento máximo 23 metros de acordo com a configuração. Especificações. Dispositivo de segurança autoadesivo aplicado diretamente no veículo ou sobre placa metálica de madeira de outro material com propriedades equivalentes, possuindo faixas inclinadas de 45 graus da direita para a esquerda e de cima para baixo, nas cores preta e laranja alternadamente. As cores branca e laranja devem ser em material retrorefletivo, conforme previsto na Resolução CONTRAN número 702,
de 10 de outubro de 2017 e suas sucedâneas. Observação: Resolução 210 de 2006 foi revogada pela Resolução 882 de 2021. Figura A: sinalização especial de advertência traseira. Trazemos então aqui a imagem. Já trouxemos essa imagem para vocês quando falamos lá sobre simbologia no módulo de legislação de trânsito, legislação específica, certo, pessoal? Lembrando, né? Com todas aí as determinações de grau, de metragem, de cor, certo? Artigo 4º. O trânsito de CTV e de CTVP de que trata esta resolução será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km por hora. Parágrafo 1º. Não se aplica a restrição quanto ao horário de trânsito contida no caput para combinações cujo comprimento seja de no máximo 19 metros e 80 centímetros. Parágrafo 2º. Será admitido o trânsito noturno das combinações que apresentem comprimento superior a 19 metros e 80 centímetros até 23 metros, nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos que possuam duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido. Parágrafo 3º. Nos trechos rodoviários de pista simples, será permitido também o trânsito noturno, quando vazio, ou com carga apenas na plataforma inferior, devidamente ancorada e ativada toda a sinalização do equipamento transportador. Parágrafo 4º. Poderão ser adotados horários distintos dos estabelecidos por essa resolução em trechos específicos mediante proposição da autoridade competente com circunscrição sobre a via. Artigo 5º. Nos veículos articulados ou com reboque, ocorrendo pane ou qualquer outro evento que impeça a utilização do caminhão-trator, será permitida sua substituição exclusivamente para a complementação da viagem. Artigo 6º. A AET expedida pela autoridade competente terá validade máxima de 1 ano. Parágrafo 1º. Na data da entrada em vigor desta resolução, será assegurada a renovação da AET mediante a apresentação do laudo técnico descrito no parágrafo abaixo e do CRLV. Parágrafo 2º. O laudo técnico, acompanhado pela respectiva anotação de responsabilidade técnica, a ART, deverá ser elaborado e assinado pelo engenheiro mecânico ou automotivo responsável pelo projeto, que emitirá a declaração de conformidade junto com o proprietário do veículo, atestando que a operação se desenvolve dentro das condições de segurança estabelecidas nessa resolução. Parágrafo 3º. A autorização somente será concedida ou renovada após a apresentação de laudo técnico da CTV ou da CTVP. Artigo 7º. São dispensadas da emissão da AET as combinações que atendam às dimensões máximas fixadas pela Resolução CONTRAN número 210, de 30 de novembro de 2006, e suas sucedâneas, as CTV e as CTVP com até 4 metros e 70 centímetros de altura e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no artigo 3º dessa resolução. Novamente, lembrando que a 210 de 2006 foi revogada pela Resolução 882 de 2021. Artigo 8º. Não será concedida a AET para combinações que não atendam integralmente ao disposto nessa resolução. Artigo 9º. O proprietário do veículo usuário de AET será responsável pelos danos que o veículo venha causar à via, à sua sinalização e a terceiros, como também responderá integralmente pela utilização indevida de vias que, pelo seu gabarito e sua geometria, não permitam o trânsito dessas combinações. Artigo 10. Todas as rodas de cada veículo transportado deverão estar firmemente ancoradas à estrutura de apoio, por meio de cintas,
cuja resistência total à ruptura seja de no mínimo o dobro do peso do veículo. Artigo 11. As combinações de transporte de veículos CTV constituídas por caminhão-trator 6x2 ou 6x4, mais semi-reboque novo, saído de fábrica, de 2 eixos, especialmente projetadas e construídas para o transporte de automóveis, poderão transportar outras cargas paletizadas ou acondicionadas em racks. Parágrafo 1º. Não será admitido o compartilhamento simultâneo de espaço entre veículos e outro tipo de carga. Parágrafo 2º. Não é permitida a transformação de CTV para combinações de CTVP. Artigo 12. Nas combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, o espaço ocupado pelas peças e componentes deverá obedecer aos seguintes limites. Vamos ver os limites. 1. Comprimento máximo de carga, limitado à parte do equipamento que fica rebaixada, ou seja, aquela situada entre o castelo inferior, onde o caminhão-trator é engatado ao semi-reboque, e os 2 eixos do semi-reboque, região tecnicamente chamada de plataforma inferior, desde que não superior a 10 metros. 2. Largura máxima, 2 metros e 40 centímetros. 3. Altura máxima de carga, 2 metros e 25 centímetros. Artigo 13. As CTVP deverão contar com dispositivos adequados de fixação e contenção das cargas unitizadas, conforme figuras ilustrativas A a J, por meio de 1. Ganchos que se encaixem nas longarinas laterais ou nos estampos dos trilhos, completados por cintas de nylon dotadas de catracas, com resistência à ruptura de 20 toneladas-força, e que contornem todos os pallets ou racks. 2. Travessas metálicas removíveis. Vamos então às figuras. Figura A. Exemplo de dimensões máximas das CTV e CTVP. Eu não vou estar lendo aqui, pessoal, as dimensões, tá? Porque está claro na figura aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, comprimento, né? Largura, altura. Figura B. Exemplo de dimensões máximas das CTV e CTVP, caminhão trucado. Um detalhe importante, pessoal, essas figuras todas elas estão no manual, tudo bem? E o manual é disponibilizado também no curso de vocês. Só buscarem lá nos anexos dos manuais, né? Todas elas estão lá, essas figuras expostas, para que você olhe com calma, né? Acompanhe aí durante a aula, estude, certo? E tenha esse material, né? Porque vocês não vão decorar isso aí tudo, né? Então, quando for necessário, busque esse material. Figura C, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP. Caminhão-trator com sobrecabine tipo castelo e semi-reboque. Figura D, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão e reboque. Figura E, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão e semi-reboque. Figura F, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão-trator e semi-reboque prancha. Figura G, exemplos de dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão-trator e semi-reboque prancha. Figura H, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão-trator e semi-reboque. Figura I, exemplo das dimensões máximas da CTV e CTVP, caminhão-trator e semi-reboque prancha. Figura J, exemplo de dimensões máximas da CTV e CTVP. Detalhe, todas essas figuras também estão previstas e fazem parte da resolução. Tudo bem, pessoal? Se você buscar lá a resolução 735, lá no final, nos anexos, tem todas essas figuras lá. Artigo 14. O chassi dos semi-reboques das combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, a CTVP, deverá ter estrutura dimensionada para suportar a concentração de cargas unitizadas. Artigo 15.
As combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas deverão contar com sider protetor contra intempéries, composto por lona especial, trilhos de alumínio, cintas para amarração e mecanismos de fixação em todo o perímetro lateral, teto, dianteira e traseira. Artigo 17. Os modelos das combinações caminhões, tratores, semi-reboques, bem como os tipos e modelos de automóveis e da carga transportada constantes no anexo 1 desta resolução, são meramente ilustrativos e visam apenas demonstrar as dimensões máximas das CTV e das CTVP, que foram as figuras que nós mostramos, certo? Fechamos então a nossa aula 36, falando sobre a resolução 735. Próxima aula, nossa última aula, aula 37. Tudo bem? Aguardamos vocês lá. Qualquer dúvida, só mandar pergunta para o pessoal aqui, né? Temos uma equipe pronta a responder. Um grande abraço e até a próxima aula.